Você ligado comigo na TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e as informações mais importantes no acompanhamento da bancada federal e também do Senado dos 9 estados do Nordeste. Você pode acompanhar tudo acessando www.parlamentonordeste.com.br. E a gente começa o nosso show de notícias e informações de hoje conversando com o deputado do PR, Partido da República do Estado do Ceará, deputado Cabo Sabino, que tem uma atuação marcante nos temas ligados à segurança pública aqui na Câmara Federal, mas com a visão ampla, ele também é defensor de outros temas de interesse de diversas categorias, como é o caso da luta dele em relação às 30 horas para o setor de enfermagem. Tivemos um café da manhã aqui em Brasília com profissionais e representantes da categoria. Ele esteve presente e conversa conosco a partir de agora. É um tema importante porque são profissionais vitais na questão da saúde pública no país, deputado. Olha, esses dois projetos, a 664, e a 665, são medidas provisórias do governo federal que, além de ser polêmica, mexe em algumas coisas naquilo que dizem direito do trabalhador. Nesses 90 dias que eu estou nessa casa, eu tenho votado naquilo que eu acredito, não porque é do governo ou porque é contra o governo. Aqui eu não tenho lado, eu não sou governo nem sou oposição, eu sou o povo brasileiro. E nós temos que convir que essas duas medidas, elas tendem a corrigir alguns abusos que ainda temos hoje no dia a dia. Por exemplo, hoje o cidadão trabalha numa empresa, na realidade ele nem trabalha, um familiar tem uma empresa, às vezes a própria esposa ou o próprio marido, e aí o cidadão fala para a esposa lá para assinar a carteira dele por um mês, paga só os encargos sociais e com um ano ele recebe lá, que chama de PIS, que é o abono, recebe um salário mínimo uma vez por ano. Quem paga isso? Quem paga isso é o bom trabalhador. A questão do seguro-desemprego, o que ocorre? O cara trabalha 6 meses, às vezes 7, 8, já chega para o patrão para fazer acordo, para demiti-lo e muitas das vezes dividir com o patrão o seguro-desemprego. Que ele vai receber o fundozinho de garantia dele, vai receber o seguro-desemprego e aí divide com o patrão, devolve a multa para o patrão e parte do seguro-desemprego. Quem é que está pagando isso? O bom trabalhador. Então, hoje, em alguns casos, se contratar um profissional ou uma pessoa para trabalhar, muitas das vezes ele só quer trabalhar 7, 8 meses e quer fazer acordo para ser demitido, porque quer passar 4 meses recebendo seguro-desemprego, às custas daqueles que trabalham legitimamente e contribuem para o país. Outra questão é a questão das pensões. Essa é uma questão delicada, porque mexer em pensão ninguém pede para morrer. Mas existem casos, e aí é verdadeiros, onde rapazes jovens ou garotas jovens estão casando, às vezes, com o próprio sogro. Aí você pergunta, mas como? Convive maritalmente com o filho dessa pessoa, e aí aquela pessoa, o pai do filho já está muito idoso, do marido está idoso, ela assume um matrimônio com o pai do marido, e aí casa quando o cidadão morre para ela poder ficar com a pensão. São verdadeiros golpes que existem hoje na questão da Previdência nesse sentido. Então, nós vamos votar hoje, estou votando a favor da medida, por entender que é uma questão de moralizar os direitos dos trabalhadores e não tirar direitos. O verdadeiro trabalhador, ele não trabalha pensando no seguro-desemprego. O bom profissional, ele trabalha, o que ele quer é ter uma segurança que se ele for desempregado, ele não vai ficar sem trabalho e que caso demore ele conseguir um novo emprego, ele vai ter um seguro ali por 3 ou 4 meses. Na realidade, o trabalhador honesto, ele nunca recebe o seguro-desemprego total, porque antes mesmo de ele receber o 3º ou 4º mês, ele já está empregado. Sem falar naqueles que recebem o seguro-desemprego, conseguem um trabalho e faz acordo com o patrão para não assinar a carteira, para ficar recebendo 2 vezes. É ficar recebendo o salário do novo emprego e ficar recebendo a mensalidade de seguro-desemprego. Quem é que está pagando isso? Nós queremos um país justo, nós queremos um país sério, nós queremos um país honesto. Mas aí, quando se tem a oportunidade de ter uma facilidade, se toma essa facilidade, está sendo honesto, há honestidade nisso? Não.
nós temos que tomar as medidas que são corretas. Eu não estou votando a favor não porque seja do governo, para mim não faz diferença. Estou votando a favor porque acho que nós temos que moralizar esse país sob pena de amanhã não ter mais jeito e todos nós, tanto o homem sério, a mulher séria, pagar por aqueles que não são sérios e estão roubando o país a cada dia. Deputado, eu falava sobre segurança pública e a questão das promoções em relação aos policiais do nosso estado do Ceará. Olha, nós tivemos presente no estado do Ceará a respeito das promoções porque entendemos que o projeto é um bom projeto, um projeto que beneficia 8.000 profissionais em promoções, não pode se dizer que é bom. Eu gostaria de dizer que era excelente, mas infelizmente não é, porque não está beneficiando os subtenentes. É um projeto que está mudando, aumenta mais alguns degraus na escala, como é o caso do 3º e 2º sargentos, mas que não aumenta salarialmente, é R$ 4,00 a diferença do salário do cabo para o sargento. E o governador Camilo não teve ainda a coragem total para resolver o problema das promoções, porque mais uma vez traz um projeto que é paliativo, ele não é resolutivo, uma vez que está engasgando a ascensão desses profissionais nas promoções dos subtenentes para o posto de oficiais QOA, e nós vamos ter um grande engarrafamento. Porque se eu não promovo os subtenentes, o sargento que vai estar sendo promovido a subtenente, amanhã o cabo que é promovido a sargento e consequentemente a subtenente, não vai ter como passar disso, porque eu vou ter um número muito grande de subtenentes que não estão sendo contemplados e com isso quem vai sofrer mais uma vez é a categoria. O governador do estado, Camilo Santana, deveria ter um pouco mais de ousadia e modificar o projeto atendendo os reclamos da categoria e aí sim dizer ao povo do estado do Ceará, eu resolvi o problema das promoções. Deputado, a Câmara aprovou a destinação de bens apreendidos em contrabando para o uso pela segurança pública. Como é que o senhor vê essa medida? Olha, é perfeito. Eu acho, parabenizo o autor do projeto, foi o Lincoln Portela, deputado Lincoln Portela, do meu partido, do PR. E parabenizo o plenário da Casa por aprovar um projeto desse que, sem sombra de dúvida, vai gerar dividendos, vai gerar receita para os estados e para os municípios, para a compra de equipamentos, tanto para os policiais, bombeiros militares, como para as guardas municipais em todos os municípios deste país, fazendo com que tenham condições de trabalho e possam sim levar a população brasileira, que tanto espera que é uma segurança pública de qualidade e muitas das vezes faltam condições de trabalho para esses profissionais, por os municípios e os prefeitos não terem condições de arcar com essa despesa. Com esse projeto, isso vai oxigenar a receita do município e as guardas municipais deverão ser melhor aparelhadas e caminhando em conjunto com as polícias militares, nós vamos, sem sombra de dúvida, trazer os municípios e a este país uma segurança pública de melhor qualidade. Está aí, portanto, o deputado Cabo Sabino conversando conosco na TV Parlamento, a respeito desses temas do acompanhamento do dia a dia, da prestação de contas do mandato parlamentar dele aqui na Câmara Federal. Aliás, por falar em Ceará, por falar em luta, o deputado Adair Carneiro, que é do PHS lá do estado do Ceará, aprovou requerimento na Comissão de Transportes e quer esclarecimentos sobre o porquê da paralisação das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Veja o que o deputado disse à TV Parlamento. Esse nosso requerimento, na verdade, nós pedimos o comparecimento de um representante da Infraero, do ministro da Aviação Civil, para que a gente possa entender melhor o porquê da paralisação das obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, obra que já deveria ter sido concluída desde o ano de 2014, sabendo da importância que tem aquele aeroporto, pois ele é o ponto de entrada aqui no Brasil para os europeus, para os africanos, enfim, para esse outro lado dos oceanos, de maneira que, além de facilitar a entrada do turismo internacional em nosso país, nós temos a facilidade da interligação interestadual e regional, que é o que nós consideramos que de mais importante possa acontecer. Sabemos que tempo hoje, para quem tem grandes negócios, certamente você fazer deslocamentos através de aeronaves, ao invés de ser através do transporte terrestre, você está otimizando o seu tempo e assim produzindo mais. Portanto, dada essa importância, tendo em vista esse sentimento nosso, é que nós convidamos eles para que possam prestar os devidos esclarecimentos e assim a gente prestar contas com a nossa sociedade que tem cobrado tanto isso. Muito bem, está aí, portanto, o deputado Adair Carneiro conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste.
E agora vamos abrir link para conversar com o deputado veneziano Vital do Rego, vice-presidente da CCJ. Ele é do PMDB e é do estado da Paraíba. Nós temos agora, no meio do ano, as festividades juninas, são importantíssimas, inclusive na cidade dele, Campina Grande, lá no estado da Paraíba, e ele foi até o Ministério do Turismo tratar deste e de outros temas. E fala com a gente, qual é o saldo da sua audiência no Ministério do Turismo, deputado? Nós estivemos hoje levando os nossos cumprimentos, renovando os nossos cumprimentos ao ministro Henrique. Afinal de contas, Henrique tem uma experiência extremamente vasta e haverá, à frente do Ministério do Turismo, de mostrá-la com muita competência. Ademais, também demos a conhecer o ministro sobre as emendas que nós estamos direcionando, tanto os investimentos de infraestrutura turística para alguns municípios paraibanos, incluindo Campina Grande, e mais notadamente agora que daqui a 40 dias, período junino começa em alguns municípios, Campina Grande começa no dia 5, e nós fizemos questão de colocar recursos. Ele fez uma menção e uma ressalva que espera por parte do Ministério do Planejamento e da Secretaria de Recursos Institucionais a liberação para que o Ministério apresente e abra para que cada um dos interessados, no caso, os diversos municípios, os seus respectivos projetos. Então foi um encontro importante, um encontro para renovar o compromisso de relação que existe entre nós, da bancada do PMDB aqui no Congresso Nacional e o Ministério do Turismo, ao tempo que reforçamos as nossas preocupações em relação aos municípios da Paraíba. Deputado, determinado o presidente Eduardo Cunha já quer votar a reforma política. Qual é a sua visão, deputado? Nós teremos até o dia 26 de maio, e aí impreterivelmente, de entregar, votar a proposta apresentada pelo relator Marcelo Castro e logo em seguida, até por uma orientação, até por um cronograma e uma agenda apresentada pelo presidente Eduardo Cunha, para que na primeira quinzena do mês de junho, assim nos debrucemos e produzamos uma reforma política. Eu tive a oportunidade de falar com você, de falar com o Napoleão, de falar com os seus telespectadores a respeito daquilo que a gente espera como ideal e daquilo que haverá de ser a produção final sobre essas discussões. Alguns pontos mais facilmente consensualizados, outros com mais dificuldades, até porque são temas delicados, são temas controversos, são temas onde há uma heterogênea posição de cada um dos partidos, e não são poucos os partidos que nós temos aqui na Câmara. O PMDB, na semana retrasada, fechou questão, corrijamos, não é que fechou questão, mas amplamente, majoritariamente, se posicionou a favor do voto majoritário, distritão, que nós costumamos e assim designamos, que é exatamente o de poder ter nas casas legislativas parlamentares eleitos com um número maior de votos e não mais utilizando-se da proporcionalidade. Isso é um ponto fundamental e decisivo para que outras definições sobre a proposta do próprio deputado Marcelo Castro possam ser debatidas. Então o PMDB vai majoritariamente defender o distritão, defendemos o fim da reeleição, defendemos a eleição em uma única data, ou seja, eleições gerais. Existe por parte do nosso partido uma firme disposição também de fazer defesa em relação ao financiamento público e privado, com muitas limitações. Afinal de contas, precisamos fazer uma fiscalização maior, precisamos estabelecer critérios para que não ocorra aquilo que nós vimos em outros processos eleitorais, mas o financiamento misto é a posição majoritária do partido aqui na Câmara. Enfim, até o mês de junho, primeira quinzena, e aí inarredavelmente nós temos que enfrentar essa questão para, quem sabe, já ter dos seus resultados efeitos para as eleições municipais de 2016. Outra ação do presidente Eduardo Cunha é a chamada Câmara Itinerante. A Câmara indo até a sociedade, deputado veneziano. Fundamental, decisivo. Afinal de contas, quem vota somos nós. Quem vota são os eleitores que estão esperando aquilo que vai ser produzido. E aí a gente tem, além das obrigações de tornar todo esse debate mais publicizável, mais explicitado, de uma forma mais pedagógica, de uma forma mais detalhada, ou seja, estabelecendo para que haja a apreensão mais facilitada do que significa o distritão, do que significa o fim da coligação proporcional. As pessoas, nós que somos eleitores, mas principalmente aqueles que estão mais distantes desse universo de debate, de discussões,
precisam receber essas informações e nós temos essa obrigação. Daqui a um ano vamos estar nos deparando diante de um processo político eleitoral, onde novas regras estarão sendo produzidas e essas regras precisam ter esse detalhamento, precisam ser expostas de uma forma mais compreensível, mais entendível por parte da população. Eu espero que esse papel seja cumprido por nós. Eu sempre faço questão de dizer algo, que a reforma política não é a solução de todos os nossos problemas, mas ela é um ponto importante e que indiscutivelmente poderá melhorar caso tanto Câmara e Senado tenham essa disposição de melhorá-la. Ou seja, nós não podemos conviver com a atual realidade onde o próprio povo brasileiro, onde a própria sociedade já exauriu com o sistema atual. Mas enfrentar com equilíbrio, ponderando, vendo quais seriam as melhores e novas sugestões para um processo onde haja mais transparência, onde haja mais democracia, onde haja mais, quem sabe, paridade de disputa entre todos os postulantes. Muito bem. Está aí, portanto, o vice-presidente da CCJ da Câmara Federal, deputado veneziano Vital do Rego, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E é final de mais um Boletim de Notícias. A informação de primeira para você e o melhor acompanhamento das bancadas da Câmara e Senado dos 9 estados nordestinos. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.